estou acompanhando as mensagens lá. Se eu travar aqui, cair, alguma coisa assim, vocês me falem, tá? Porque nesse momento eu não vou enxergá-los aqui no chat, não. Nós paramos aqui nesse ponto, vocês estão lembrados? A gente estava falando do background Linux, né? E Bash Scripting, e eu tive que compartilhar um material para vocês de tutorial, e acabei falando de muitas coisas que eu ia detalhar aqui, mas foi necessário, talvez isso tenha sido o motivo, né, da dificuldade que alguns tiveram, por justamente não estar habituado, não estar acostumado, e acabou que surgiram as dúvidas, né? Mas eu vou retomar desse ponto para vocês entenderem, isso vai ser importante para as futuras aulas, tá? O sistema de arquivos do Linux, a gente vai falar um pouco dele mais à frente, ele tem alguns arquivos que são configurações assim, muito importantes do sistema. Por exemplo, o arquivo rc.local é um arquivo de configuração do sistema que fica lá no barra etc, né? Quando a gente fala barra, né, significa raiz, ou seja, o sistema ele foi todo montado, né, nessa raiz, que é esse barra, como padrão da instalação do Linux. Então tem toda uma árvore de diretórios, que eu vou explicar para vocês mais à frente. Nesse barra etc ficam alguns arquivos de configuração do sistema, um deles é esse rc.local, que possui informações de inicialização do sistema, ou seja, as instruções lá no rc.local são instruções de discos, quais discos serão montados, se tem apenas um disco, ou se o teu computador ele tem mais de um disco, enfim. As informações de boot e inicialização do Linux ficam guardadas nesse rc.local, e, portanto, toda vez que o Linux ele é reiniciado, né, ou iniciado, esse arquivo e as informações nele são configuradas, são, né, levantadas, são subidas para o sistema. Então, é um arquivo importante que vocês tenham essa informação, que caso num boot, num processo de inicialização deu pau, pode ser que no rc.local tenha acontecido alguma coisa. É muito difícil isso, muito, muito difícil acontecer algum tipo de erro na inicialização ou o boot no Linux. Inclusive, fora as dificuldades que vocês aí tiveram com a máquina virtual, que é bem comum, como eu disse no chat mais cedo, que depende muito da memória que foi compartilhada para a máquina virtual e da configuração do teu sistema. Lembrando que se você está instalando a máquina virtual no Windows, ela está rodando sobre uma plataforma Windows, então os processos do Windows em background podem deixar a máquina virtual muito lenta. Talvez isso até necessite algum ajuste seu, usuário Windows, para matar processos que são desnecessários, tá? O Windows ele inicializa um monte de processos, e é por isso que ele é um sistema operacional muitas vezes lento, porque ele tem dificuldade de gerenciar tantas atividades ao mesmo tempo. Então pode ser que matando processos no Windows torne, né, a máquina virtual um pouco mais esperta e rápida dentro da memória que você configurou para ela. Um outro arquivo importante aqui no barra etc é o profile, tá? É um arquivo que tem informações básicas, resumidas, dos usuários da máquina, no caso, vocês sendo o usuário único de um laptop,
vão ter as informações suas lá, de inicialização do teu usuário, dentro do home, mas isso num servidor, quando você acessa um servidor lá no Santos Dumont, ou na computação, ou no servidor do laboratório, vocês têm ali um sistema multiusuário, tem informações de N usuários, dependendo do servidor, centenas deles, e tudo isso fica guardado no /etc profile. É o perfil de cada usuário. E mais particularmente, no home de cada usuário, como eu expliquei lá no tutorial, nesse home user, que aí o user é o nome da máquina que você deu, máquina virtual, ou o nome do seu usuário. Eu costumo dar o meu nome, como usuário, Luciano, então seria um /home /Luciano, seria o meu home. Nesse ambiente, tem dois arquivos importantíssimos de configuração do usuário em particular. É o .bash rc e o .bash profile. Esses dois arquivos, o .bash rc e o .bash profile, eles carregam as variáveis de ambiente do usuário. Geralmente, quando você instala o Linux, o sistema operacional, ele vem um arquivo vazio, assim, praticamente nada, só o padrão mesmo para que o teu sistema home seja montado e seja executado. E esse arquivo você vai incorporando e acrescentando nele informações conforme você vai instalando programas, pacotes. Você vai ter que ter acesso a esses programas e pacotes, e é nesse .bash rc que você configura essas informações do usuário, tá? Então, tanto em .bash rc ou .bash profile, isso depende de sistema Linux para sistema Linux. Vocês vão observar que no Ubuntu é o .bash rc. Eu vou primeiro explicar e depois a gente vai na linha de comando ver isso em detalhes, tá? As variáveis de ambiente, famosas variáveis de ambiente que eu tenho já comentado desde a aula passada, as três pins principais, existem várias variáveis de ambiente, nós vamos conhecer algumas delas hoje, mas essas três aqui, path, ld library path, ld include path, elas são as que configuram os caminhos, por isso chama-se path, os caminhos dos arquivos executáveis, fica em path, das bibliotecas, no ld library path, e o include, que são as headers que acompanham as libraries de cada pacote que você instalou. Então, essas variáveis de ambiente, que você instalou do zero, ela vai conter a informação resumida, como a gente até já havia comentado na última aula, e isso vai sendo acrescido, acrescentado de outras informações ao longo do uso do sistema. Então, se você, por exemplo, pega uma variável de ambiente dessa de um servidor, lá que tem um administrador e que ele configura essas variáveis de ambiente conforme vão entrando usuários, vão sendo instalados programas, vocês vão perceber que ela é bem mais detalhada de informações e de caminhos, de paths. E sobre as informações dos pacotes, man, help e alguns outros, a gente vai ver aqui, resumidamente, são importantes para você ter uma informação básica, como eu coloquei aqui na tela, do que se trata o comando que você quer usar no Linux. Seguindo um pouco mais adiante, então, esse é a estrutura, essa é a estrutura de nomes dos diretórios, que são por padrão, acho que
quase todos os sistemas Linux, eles são assim, distribuídos e configurados. Então, como eu falei, o barra é o diretório raiz, né, do root, e todos os outros diretórios são construídos em cima desse barra. Vocês vão observar que um deles é o barra home, onde fica a informação de cada um usuário do sistema. Um outro caminho aqui importante é esse barra USR, onde os arquivos binários, aplicações que são instaladas, né, pelo usuário, por padrão, são instaladas nesse barra USR. De forma que todos os usuários do sistema, eles acessam, né, eles têm acesso a esses arquivos executáveis pela instalação padrão. Tá? Então, mais ou menos um resumo, né, aqui dos diretórios comuns do Linux, para vocês terem uma ideia. E seguindo, então, a gente tem aqui uma informação dos aplicativos de instalação de bibliotecas e programas. Existem dois principais, o apt e o apt-get, tá? Eles possuem diferenças, como vocês podem ver aqui na tela do print que eu dei. Quando você escreve no terminal apt espaço, traço, traço, help, ele escreve na tela a ajuda do apt, tá? A mesma coisa para o apt-get. Vocês vão ver que o apt, ele tem a ferramenta de procura, de pesquisa, por pacotes e distribuições, enquanto o apt-get ele não tem essa opção, tá? Muitas outras opções, install, remove, update, também existem no apt. Então são dois pacotes principais de gerenciamento, né, de instalação e gerenciamento de versões, de programas, de bibliotecas no sistema Linux. Mais ou menos funcionaria da seguinte maneira: você também tem a opção, se vocês veem aqui na minha tela, estão vendo o meu mouse na tela aqui, estão vendo eu indo aqui em Ubuntu Software? Sim. Eu poderia fazer a instalação de pacotes também via janela, né? E aí eu teria que fazer uma pesquisa e selecionar, né, qual pacote instalar, e instalaria eles. Só que você não teria essa facilidade se você acessar, por exemplo, um servidor seu remotamente, se você acessar um servidor via terminal. Você teria que fazer instalações e atualizações via terminal. Então, via terminal, o apt e o apt-get são importantíssimos para que vocês possam gerenciar o que vai ser instalado, o que vai ser removido, o que vai ser atualizado, enfim, você pode fazer, como vocês observem aqui, várias atividades, né, com essas duas ferramentas. No entanto, vocês vão observar que também existe, só que não instalado por padrão, uma outra ferramenta que é o Aptitude, que faz as mesmas coisas do apt e o apt-get, só que com um detalhe. Se vocês voltarem, vocês vão ver aqui, olha, que o apt, tá vendo? É um gerenciador de pacotes, talará, e ele vai simplesmente executar o que você vai pedir para ele. O apt-get, ele além de ser um instalador, ele vai, vocês vão observar aqui no final, olha, ele vai checar as dependências. Né? Ele vai fazer upgrade, remover, né? Remoção de pacotes junto com suas dependências. Tá? Mas tanto o apt-get quanto o apt, eles não vão resolver dependências e conflitos se existirem. O que seria isso? No tutorial, eu pedi para vocês executarem um sudo apt-get, não foi?
Aquele sudo apt-get ali, padrão, com as bibliotecas pré-requisito, não deu nenhum problema para quem conseguiu executar, correto? Por quê? Porque eu já tinha conhecimento de que não daria problema a priori, em especial quando você está partindo de um sistema ainda zerado, não tem tantos pacotes instalados. Mas quando você está, por exemplo, como a minha máquina aqui, né, já com várias versões, bibliotecas e pacotes instalados, muitas vezes quando você vai instalar uma nova biblioteca, pode dar conflito em termos de versão com uma anterior. E aí o apt e o apt-get, eles não conseguem resolver esses conflitos. Eles vão avisar que houve um conflito, que houve um problema, mas eles não vão conseguir resolver o conflito e o problema. Já o aptitude, ele vai resolver esse conflito, ele vai resolver este problema, tá? Então eu gostaria que nós, primeiro agora, fizéssemos isso, percorrêssemos um pouco esses comandos que eu passei para vocês se ambientarem. O meu sistema, ele já tem aptitude no sistema de vocês não possuem, a gente vai instalar no sistema de vocês isso. Então eu vou migrar agora aqui para o terminal. Estão todos comigo? Sim. Todos vocês agora estão na máquina virtual? Uhum. Sim. Sim. Perfeito. Primeiro é checar se vocês possuem o apt, né? Então dá um apt --help. Deram? Executaram? Sim, apareceu as informações, né? Editamos direitinho. Exatamente como se colocou o curso. Isso. Ele printou na tela a versão, a forma de uso, então seria apt, opções e o comando. Os possíveis comandos estão listados aqui abaixo. Funcionou para todos vocês? Aqui funcionou. Funcionou aqui também. Perfeito. Então, o apt está funcionando para vocês. Agora testem o apt-get --help. Aqui também funcionou. Aqui também. Legal. Vocês vão ver que o aptitude não deve funcionar porque ele não está instalado para vocês. Seria esse comando aqui, ó. Aqui não foi não. Aqui também não foi, não. Então, o aptitude, ele não está instalado como padrão, né? Então, a gente precisaria instalar, por quê? Por que a gente deveria instalar? Porque, como eu expliquei, instalar pacotes, bibliotecas e programas com o aptitude é uma tarefa mais fácil e mais simples, em especial para o usuário, que é o usuário leigo, o usuário que não entende muito dos problemas que o sistema pode ter quando você tem conflito entre pacotes, quando você tem problemas entre versões, erros que porventura vão surgir, e aí você não vai, muitas vezes, ter conhecimento para resolver o problema. Se você for instalar sempre com o apt ou com o apt-get, e der um tipo de erro desse, e você não tem esse conhecimento, mais uma vez, lembro, ele não vai resolver esses problemas de dependências e de conflitos. E o aptitude não, o aptitude ele vai resolver para você esses problemas.
Então fica bem mais fácil. Além disso, o Aptitude, ele também tem a ferramenta de busca, que é bem mais eficiente para procurar um tipo de pacote, uma versão que você queira instalar no teu sistema. Então, o que vocês vão fazer? Eu já tenho, vocês vão instalar o Aptitude como apt-get install aptitude. Então, vocês vão digitar esse comando aí e dar sim, quando ele perguntar, para fazer a instalação do Aptitude. Por favor, façam e me reportem se deu certo. Professor, mas Mestre, boa tarde. Diga, pode falar, pode falar. Não precisaria botar o sudo antes? Ah, sim, desculpa. exato. Eu sempre esqueço, é porque eu já configurei minha máquina para ser superusuário. Então, sempre quando forem instalar algum pacote, vocês vão ter que colocar o sudo antes. Obrigado por lembrar, tá? Tanto o Marcos quanto... Quem foi o outro que lembrou mesmo? Foi o Diogo. O Marcos. O Douglas? Foi o Douglas, não foi o Douglas? Sim, sim. Perfeito, Douglas. Obrigado, Douglas. Porque o sudo, ele significa super user, quer dizer, o super usuário, né? Do, quer dizer, é uma tarefa que só o super usuário faz, tá? Então, vocês coloquem o sudo antes, que vocês dessa forma vão estar dando permissões, né, de super usuário, de root, de administrador, ao usuário comum. Logicamente que vai funcionar na máquina virtual de vocês e no sistema, porque vocês são o usuário administrador, né, proprietário, mas isso não funcionaria num servidor, a priori. E aí, eu depois vou explicar para vocês como que nós contornamos isso, né, não sendo o super usuário no servidor. Então, por favor, coloquem sudo e executem o apt-get install aptitude. Eu fico no aguardo se deu certo. Aqui deu certo, ficou direitinho. Aqui também. Perfeito. Bom, para quem, Deu então... certo, ele só está pedindo para fazer uma atualização, aí está baixando. Legal. Ele vai atualizar o que tiver que atualizar, depois que tiver instalado, digita lá aptitude espaço traço help, para vocês verem ele já instalado, funcionando, vai dizer qual é a versão e etc. Diga. O meu apresentou um erro aqui, o tempo limite foi alcançado. Estranho. Executa de novo o comando. Você executou da forma correta? Sim, tá lá, baixou algumas coisas de comando novamente, de repente ainda está rolando. Vou ver aqui, mas apareceu mensagem de erro. Tenta executar de novo. Então, a linha de comando ainda não apareceu novamente. Não, você vai dar um Ctrl C, vai sair do prompt, ou abre um novo terminal, né, e digita de novo, sudo apt-get install aptitude. Vou tentar, peraí. Acho que foi o próximo comando é o de help, né? Vou tentar ver se... Isso, tá na tela, tá vendo aí? Aptitude, espaço, traço help. Foi. Só não apareceu que eu tenho poderes de super vaca. Beleza.
E conseguiu instalar, Caia? Instalou sim. Só apareceu no final que eu não tenho poderes de super vaca. A única coisa que ficou diferente, eu acho. Acho que ele tem que criar, Luciano, uma senha. Você, Acho que ele não tem o usuário definido. Eu não entendi. quando você instalou a sua máquina virtual, você já deveria ser sudo automaticamente como usuário que instalou a máquina virtual. Para os outros ele funciona dessa forma. Só esse que instalou agora que não está assim ainda. Qual comando que você digitou na tela? Só um minuto, professor, deixa eu ver aqui. O Marcos deu uma ideia aqui, Luciano. Nós vamos botar o sudo. Para ver se instala. Não colocar o sudo? Não, eu acho que já foi o novo instalou, e aí quando eu dei o aptitude de help, aí lá embaixo, né, quando mostra as opções e tal, enfim, consta que instalou, e a última frase que está escrito, essa aptitude não tem poderes de super vasta. Não sei nem exatamente o que Pessoal, o quem meu está tá igual, tentando... acho que é Karine. O meu tá assim. olha só, se vocês digitarem aptitude, espaço, traço, help, tem que aparecer, né, o help abaixo para provar que está instalado. Vai aparecer a versão, como usar e os principais comandos. Se não está aparecendo isso e deu erro, é porque não foi instalado ainda. Não, apareceu isso, só que tá diferente dos outros, que não tem poder de super vaga. A única coisa que está aparecendo aqui. O meu também aparece a mesma coisa. Assim, se eu descer lá embaixo, é porque a gente ganhou. E se eu tenho inglês, eu vai ser até tudo. Aparece a mesma frase. Aí. Você tá falando dessa frase aqui embaixo? This aptitude does not have super calm powers. Ok. Significa o seguinte, a frase uma frase engraçada, né? Que está dizendo que ele não tem, né, os superpoderes de calm powers, né? Veja, tudo bem, é a frase final ali, ele está brincando. Isso aqui não faz milagre, mas é super poderoso no sentido de você poder gerenciar instalação de pacotes, mas lembra sempre colocar o sudo antes, porque você não vai conseguir fazer assim como usuário comum, tá? Ok, agora eu entendi o que você estava falando, Caio. O mais importante é que ele tenha sido instalado. Então, todo mundo conseguiu, não é isso? Sim. Sim. Perfeito, excelente, muito bom. Então, todo e qualquer pacote que você vai instalar no Linux pode ser realizado por essas três ferramentas de gerenciamento de pacotes: apt, ou apt-get, ou aptitude. Tá bom? Ok. Observe que você poderia pesquisar no teu sistema, logicamente vai ser diferente do que eu estou mostrando na tela aqui no meu sistema, por ferramentas, né, que contenham Python no nome, né, da biblioteca ou do pacote. Vai ser uma lista assim imensa, então você digita aptitude search Python, espaço, esse pipe, isso aqui chama-se pipe, que é essa barra vertical, espaço more. Então você vai digitar no terminal isso aqui, ó. Aptitude. Direto, sem sudo. Search, agora pode ser direto, sem o ser sudo. Você está pesquisando sudo Python, espaço, essa barra vertical chama-se pipe, tá? More. Coisa.
Isso. O more, ele não vai permitir que liste até o final, ou seja, ele vai até onde couber na tela. Então vocês vão ver que o more ele vai limitar até onde vai na tela. Se você quer ver mais pacotes, você tem que digitar o espaço. A tecla espaço ela vai baixando na tela a lista, que vai ser possivelmente bem grande, tá? Ou, se você quiser sair, é um Ctrl+C ou um Ctrl+D, ele sai dessa lista imensa de pacotes. Por isso que eu coloquei esse more, esse pipe more, ele vai printar, né? Ele vai imprimir na tela até onde couber, e você tem que digitar o espaço para mostrar mais opções. Conseguiram? Sim. Perfeito. Legal. Voltando lá, nós temos outras ferramentas que gerenciam as funções, né, os programinhas no Linux, muito úteis, que são as chamadas built-ins, tá? Então, os built-ins são as funções já pré-instaladas no Linux e que o compgen espaço "-b", de novo pipe, coluna em inglês, column, vai organizar os built-ins na forma de coluna, como está aqui na minha tela. Então, se nós digitarmos lá compgen, olha só, vou ensinar um truque para vocês. Se você digitar comp e tab, ele preenche quais são os comandos disponíveis e começa com comp. Tá vendo que aparece compgen como um deles. Então, o tab, ele completa o comando. Então, é muito útil digitar o tab para autocompletar o comando. "-b", pipe, para que seja organizado com coluna. Então, ele listou na minha tela, tá vendo? Todos os built-ins. Tá vendo lá, ó, a gente já usou o echo na aula passada, é um dos built-ins, né, uma das funções já pré-instaladas. O CD, que migra entre diretórios, é outro já pré-instalado, né? O PWD, que nós já usamos também na aula passada, e vamos usar de novo agora para vocês verem. Então, vai em ordem alfabética, do A até, né, o Z, até o último. Aqui são as funções já pré-instaladas no Linux. Conseguiram executar esse comando? Sim. Tá? Certinho, certinho. Mais uma vez, voltando lá ao que eu expliquei no slide, professor, eu quero saber, eu não conheço esse compgen, o que ele faz, o que ele é. Você pode dar um man, compgen, ele vai imprimir na tela informação se houver. No caso, tá vendo aqui, ó, no meu não tem, né? Ou seja, é porque eu não instalei o manual do compgen, ok? Mas para qualquer built-in desse que ele listou na tela, por exemplo, o PWD, esse que está aqui, ó, marcado, se você der man PWD, todos os built-ins instalados já tem manual já instalado. Então vocês conseguem ver na tela, no terminal, uma informação básica a respeito daquele programa, daquela função. Então, PWD, ó, print name of current working directory, blá, blá, blá. Aí são as flags de opções, né? O autor, link e algumas informações a mais, se houver. Ok? Vai funcionar isso para o PWD, vai funcionar, por exemplo, para o CD, ou para alguns não estão instalados no meu sistema. Não sei se para vocês vai aparecer para o CD, possivelmente também não. Só vai aparecer o manual na tela para aqueles que foram instalados. Então, são documentos, né, manuais que devem ser instalados. Caso não sejam instalados, você não vai conseguir ver na tela. Vocês conseguiram ver? Não. Para o CD não, né?
O ponto G não. Nem CD, pode-se usar o help também, é uma outra forma de ver, mais enxuta, o help, e no caso o help, ele vai aparecer para o CD, tá vendo? Olha, o help, aqui ó, o help ele vai aparecer, um helpzinho na tela para o CD, que não apareceu para o manual, tá? Então ele traz informação básica com o help também na tela. Vamos ver se o help vai funcionar para o compgen. Help compgen. Ele imprime na tela uma informação básica do comando compgen. Tá vendo? Olha. Display possible completions depending on the options, blá blá blá. E ele vai dar aqui a informação e algumas flags úteis. Então, man, help são muito importantes vocês entenderem a função deles, porque ajuda na hora, eu não consigo, né, a gente não consegue lembrar todas as ferramentas disponíveis, todas as informações disponíveis, ok, man, help, sempre serão úteis para você encontrar essa informação no terminal, ok? Sobre algum comando, né? Help mkdir, que a gente viu no tutorial, né? Vocês usaram o mkdir para criar um diretório softwares. Vamos ver se tem disponível alguma coisa. Não tem para o help, vamos ver se aparece algo para o man. O man tem, olha lá, mkdir, make, directories, blá blá blá, as flags, né? Por quem foi escrito e assim por diante. Okay? Então, são ferramentas muito úteis, em especial para o usuário que está começando, né, e que não sabe todos os comandos. Quero lembrar, né, de algum comando para usar, você acessa através dessas funções. Uma outra que faz uma pesquisa agora sobre todas as ferramentas do sistema que contenham aquele tópico, aquele tema, por exemplo, eu aqui na tela estou mostrando apropos, então o comando é esse, apropos, e espaço o nome do comando. Se você der lá, apropos, vamos aqui na linha de comando, pwd, ele vai listar na tela todas as ferramentas que foram ou que estão instaladas que possuem o tópico pwd, tá? Se você der apropos compiler, ele vai listar todos os compiladores ou bibliotecas relacionadas de compiladores que o sistema tem na tela. Certamente, a máquina virtual de vocês deve ter bem menos informação, por quê? Porque vocês não instalaram ainda os pacotes, como eu instalei e tenho instalado na minha máquina. Vocês vão ver que na minha máquina aqui vai ter C++, é o compilador para o C++, F77, que é o compilador para o Fortran, F95, que é o compilador para o Fortran 95, o G++, que é o compilador do C para o projeto GNU, né, de acesso livre, o G Fortran, que é o compilador GNU para o Fortran, tem vários MPIs aqui, que são também compiladores C para pacotes que rodem em paralelo, ou seja, usando mais de um node, mais de uma máquina, enfim, todos os tópicos que envolvam compiler, o apropos ele vai jogar na tela e dizer o que tem instalado no sistema. O que aparece aí para vocês? Aqui o PWD foi bem, não só o senhor, né, mas apareceu uns 3, mais ou menos. Uhum. Agora. Conseguiram? Vocês conseguiram executar os comandos aí? Sim. Sim, consegui. Perfeito.
É que eu não consigo ver o chat, tá? Se alguém respondeu no chat, eu não consigo. Caio, você conseguiu? Perfeito. Consegui sim, mas eu acabei limpando antes de você perguntar. Tranquilo. Pessoal, então, até aqui são os principais mesmo comandos que gerenciam o sistema, que gerenciam os pacotes do Bash e do Linux. Eu já tinha passado para vocês esses livros no WhatsApp. São livros que vale a pena comprar quem quer se aprofundar mais no Shell e no Bash, Linux. Nós iremos usar ao longo do nosso curso, porque ele todo é executado dentro de um ambiente Linux. E eu também vou ensinar para vocês mais à frente, não agora, como o Python também, ele consegue executar o Bash dentro dos programas em Python. Então, nós vamos sempre recorrentemente voltar a essas questões do Bash ao longo da aula, do curso. Eu devo disponibilizar lá no material para vocês no e-mail, depois um materialzinho em PDF com um resuminho dos principais comandos, né, de Bash que vocês podem usar. Certamente também vocês vão encontrar muito material no Google com esses principais comandos, viu? Bem, vamos agora falar um pouco dos problemas que alguns tiveram em instalar o Anaconda. No meu caso aqui, eu tenho um diretório que eu instalei no meu home, que é o software. Eu tinha colocado a indicação no tutorial, o plural, né, softwares. Para saber onde que nós estamos, lembra, o comando é pwd, ele diz, ó, na tela, que eu estou lá no meu /home, /luciano, /software. O echo, ele vai dizer com a variável de ambiente $home, qual é o home na minha máquina. Então, na minha máquina, o home é esse /home Luciano, que eu instalei com o meu nome, né, como o home. Então, eu criei um diretório software dentro do meu home, assim como no tutorial eu pedi que vocês criassem um diretório softwares dentro do home da máquina virtual ou do sistema de vocês. Por que essa instrução? Porque quando a gente vai instalar um programa, um pacote no Linux, como eu expliquei lá no tutorial, em geral, ele instala isso nos caminhos /user, /local. Então, vocês vão ver que em /user, /local, o comando ls é de listar, ele vai listar o que tem no diretório. Vocês vão ver que tem um diretório chamado bin, um diretório chamado include, um diretório chamado lib, um outro share, um outro sbin, e assim por diante. Essa é a estrutura padrão dos diretórios, da árvore de diretórios do Linux. Então, como eu falei, geralmente esse é o local padrão que você instala pacotes no Linux. Vai tudo aqui executável nesse bin, vai todas as bibliotecas nesse lib, e todas as headers no include. Se o usuário ele já tem acesso a esses caminhos, normalmente você vai executar programas que são instalados nele. Mas num servidor que você não é o administrador, por exemplo, lá no Santos Dumont, na computação, ou no servidor que o teu laboratório tem, de repente você não é o administrador nesse ambiente. Então, você não vai ter permissão de sudo e de superusuário para instalar pacotes nesses locais, porque só o administrador tem acesso a esses locais. Mas você pode, como usuário, instalar pacotes no seu home. No seu home, você é o superusuário. Então, você pode dizer para o sistema, dando a ele o caminho, através daquela flag --prefix,
qual o local que você vai instalar aquele determinado programa. Em geral, é interessante que você coloque todos no mesmo local. Que você tenha todos os pacotes que são instalados no mesmo diretório, assim como no /usr local. Então, eu criei esse nome, softwares, né, para remeter e ficar fácil, lembranças. Você poderia criar qualquer diretório com qualquer nome, poderia ser, em português, programas, né, pacotes, poderia ser algum outro nome do seu interesse, mas desde que você tenha ele como padrão para instalar todos os futuros pacotes no mesmo local, nesse mesmo prefixo. Tá? E aí, dessa forma, você, tendo um padrão, né, de organização, tudo vai ficar mais fácil. Você vai ter um único caminho para dizer para o teu sistema onde estão os executáveis que estão no bin. Então, vão estar lá no /home, Luciano, no meu caso, software bin, onde estão as bibliotecas, lá no lib, né, e assim por diante. Então, você organiza as coisas de uma forma bem mais fácil para você entender e para o sistema também entender. Se você começa a instalar os pacotes no seu home, você começa, depois de um tempo, ficar perdido de tanto pacote que foi instalado no home. Estão entendendo? Sim. Legal. Assim, professor, eu tive problema na hora de instalar o Anaconda, que ele pergunta o caminho e ele acabou ficando sobreposto. Eu criei o caminho dentro do downloads, aí instalou ele em outro lugar, não onde eu queria. Então, aí você tem que desinstalar, tá? Você tem que usar lá, naquele link que eu passei, tem a orientação para você desinstalar, é o uninstall, você vai usar esse uninstall, né? Então, essa flagzinha uninstall, ele vai desinstalar o Anaconda para você reinstalar novamente no local que eu pedi. Tá? Professor, só mover a pasta não funciona? Pode, você também pode fazer isso, Douglas. Você pode simplesmente remover, como você é o super usuário do seu ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou aqui no meu software, eu vou dar um ls aqui. Vocês estão vendo aqui na minha tela o Anaconda, a pasta Anaconda 3? Sim. Sim. Eu não vou removê-la, porque o meu Anaconda 3 aqui, ele tem muitas ferramentas instaladas ao longo desses anos de trabalho. Mas eu vou explicar para vocês como que seria isso. Imagina que você tenha criado nesse ambiente aqui um diretório qualquer, vou chamar aqui de teste, acho que não tem. Então, eu criei uma pasta chamada teste maiúsculo, né? Se vocês forem ver, essa pasta está criada aqui, ó, depois do Anaconda 3. Né? Então, eu vou entrar na pasta teste com o comando cd, não tem nada dentro, eu vou criar aqui um arquivo. Depois eu vou passar informação para vocês, em seguida, de alguns editores de terminal. Eu vou usar o VI, que eu costumo usar, existem outros editores de terminal de texto. Então eu vou digitar VI para criar um arquivo. Opa, tem que dar um nome. Eu posso salvar depois. Então aqui, ó, eu vou criar um arquivo, arquivo teste, hoje. Eu vou digitar qualquer coisa aqui nesse arquivo. No VI, para salvar o arquivo, eu tenho que dar o comando W de escrever em inglês, write, e que ele vai sair. Como eu não dei o nome ainda antes, eu vou dar um nome aqui, vai ser o arquivo teste.txt. E aí, para sair, eu tenho que dar o ponto de exclamação para ele sair salvando com esse nome. Isso tudo eu passo para vocês com calma depois. E isso no caso do VI. Se você já está acostumado com outro editor de texto para Linux,
quem aqui já sabe, já usa, usa o seu, não tem problema. Quem não usa e nunca usou, eu aconselho começar pelo VI, porque ele é o que está instalado na maioria dos servidores que você acessa. Então, eu criei um arquivo dentro do diretório teste. Né? O arquivo chama-se teste.txt. Vamos abrir esse arquivo de novo aqui no VI. Tá vendo aqui, ó, o que eu escrevi nele, né? Para sair no VI sem editar, sem nada, é q, tá? Que de sair em inglês. E, como eu disse, por exemplo, tem outros editores. O Nano é um outro editor de texto. Então, o VI é um, o Nano é outro. O Nano, ele também é um editorzinho de texto, ele tem alguns prompts embaixo que são comandos que ele aceita, né? Tem aqui, ó, Ctrl X, ele sairia. Tá vendo aqui embaixo? Ctrl X, né? E você tem outras opções aqui de cortar texto, trocar uma informação por outra, enfim. O editor de texto acaba sendo muito, assim, daquele que você conhece, usa com maior facilidade. Eu sempre usei o VI, ou o VI ou o Emacs, que é um outro editorzinho para programação, mas o Nano é um outro também interessante. Eu poderia editar aqui e sair com o Nano, enfim, e salvar. Aí existem outros editores, eu passo para vocês depois, de terminal. Enfim, o fato que eu quero explicar para vocês aqui, que o Douglas lembrou, eu criei um diretório, dentro dele tem informações, tem arquivos. Eu vou voltar um diretório antes, com o comando cd. Então, o comando cd espaço ponto ponto, tá? Ele volta um diretório antes, na árvore. E eu vou remover esse diretório com o comando rm. O comando rm é uma ferramenta de remove. É o símbolo para remove. Ele vai remover esse diretório e as flags -rf, ele vai remover isso recursivamente e forçar a remoção. Por quê? Porque se eu dissesse só remover o teste, ele vai dizer, ó, opa, não posso remover teste, porque é um diretório. O comando remover no Linux é um comando perigosíssimo. Por isso que ele não vai aceitar remover se você, graças, né? Porque se você, imagina só, você de repente esqueceu, dá um nome errado e ele aceita remover tudo que tem dentro, é como se você tivesse perdendo a sua tese que você escreveu com um único backup uma semana antes da defesa. Então, bate aquele desespero total, porque uma vez que você removeu isso, você dificilmente consegue recuperar, a não ser que o teu sistema Linux esteja instruído para jogar todas as coisas que você removeu para a lixeira. E aí você tem, graças a uma lixeira onde você vai trazer de volta. Mas se você não tem essa instrução, ele removeu do sistema e não existe aquele dado mais lá, você não consegue recuperar. Então é um comando muito perigoso, né? Como que eu vou... eu tenho certeza, ok, eu sei que é um diretório, eu quero remover esse diretório, você coloca a flag -rf, que ele não vai nem te fazer pergunta, ele vai sumir com isso de uma única vez, e não vai existir essa informação mais no seu sistema. Então, como o Douglas sugeriu, você pode fazer isso, Caio. Você pode simplesmente ir lá onde foi instalado o Anaconda, a pasta do Anaconda, e dar esse comando rm espaço rf, a pasta lá do Anaconda que você instalou, que eu não vou digitar aqui, senão eu vou chorar o resto do dia. Eu já estou fazendo isso já. Valeu. Perfeito? Tá? É muito sério isso que eu estou falando, tá? Por experiência, porque eu já, lógico,
hoje em dia não mais, mas no início eu já apaguei coisas que eu não queria com o comando rm, e você fica lamentando alguns minutos, horas ou até dias, dependendo do que você removeu. Pessoal, então é o seguinte, para você instalar esse Anaconda na pasta softwares que você criou, quando ele pergunta para você onde instalar, ele indica para você que o diretório padrão é o home. Se você tecla Enter ou aceita, ele vai instalar o Anaconda naquele local. Nesse momento, o que você tem que fazer para ele é dar o local, no teu caso aí, por exemplo, Caio, qual é o seu home? É Caio? Caio M.A. Pacheco. Caio M.A. Pacheco, né? Você tem que digitar isso para ele, que é o diretório que você criou para instalar o Anaconda. Ou você digita o caminho inteiro, tá? Ou como eu escrevi lá no WhatsApp, você também pode usar a variável de ambiente $home, que ele vai entender que é esse local, /softwares, mas lembro, esse softwares tem que ter sido criado no seu home antes, senão vai dar um erro, não vai existir, pode reclamar. Eu fiz isso, conforme estava lá no tutorial, e ele criou uma pasta, as pastas dentro do download, né? Ele instalou no download dentro dos diretórios que eu tinha escrito. É porque quando você dá o bash e executa o Anaconda, você tem que dizer para ele o caminho quando ele te pergunta. E você tem que fazer exatamente isso que eu expliquei agora. Então, mas eu fiz isso e foi dessa forma. Não sei se eu posso... Não, mas se ele de repente... Você criou a pasta softwares dentro de home? Criei. Você deu o caminho quando ele te perguntou? Dei o caminho e ele usou só o complemento dentro do downloads, entendeu? Eu dei o caminho e ele criou esse caminho. Ele não deveria, alguma coisa está errada aí, que eu não consigo visualizar e enxergar. Tá. Mas a gente pode resolver isso depois. Eu posso tentar fazer novamente, eu já remover a pasta, vou tentar falar de novo. Além do Caio, tem algum outro que teve dificuldade e não está conseguindo instalar o Anaconda? Eu consegui instalar agora, só que o que acontece? Como eu tinha criado a pasta, o diretório softwares, e aí, quando eu fui colocar o caminho na hora de instalar, ele falou que a pasta já existia. Aí eu só coloquei um outro diretório, tipo, home, ana, software, sem o S no final, e aí ele criou uma nova pasta chamada software, e aí instalou lá direitinho. Mas foi. O meu não foi não, mas ele deu uma travada aqui, eu tô esperando ele destravar para eu prosseguir. Uhum. E quem mais? Então, agora a Ana resolveu, a Isabel está tentando, todos os outros conseguiram? Eu estou tentando ainda. Está instalado sim, professor, sem problema. Beleza. Eu consegui os que também. Conseguiram, tiveram esses problemas que os colegas... Tá. Os que conseguiram, tiveram esses problemas que os colegas estão reportando, porque de repente vocês podem ajudar, já que vocês estão na máquina virtual, né? Eu não, eu estou no meu Linux mesmo, não é uma máquina virtual, então as coisas às vezes podem acontecer de uma forma um pouco diferente por estar na máquina virtual. Infelizmente não posso ajudar porque, por motivos do meu laboratório, eu preferi instalar o OpenSUSE em vez do Ubuntu. E ele tem algumas coisinhas diferentes para instalação. Mas perfeito. Como eu falei no início, tranquilo, Douglas. Como eu falei no início, quem já usa o Linux e já usa um sistema operacional Linux, não vai fazer nenhuma diferença se você usar um outro, a não ser que não seja o Ubuntu. Você pode usar o Debian, o SUSE, ou alguma outra versão do Linux. O importante é você se virar, né? Saber se virar. Perfeito, não tem problema, Douglas. Mestre, o que aconteceu, mesmo dentro da pasta software, né, e dando o caminho,
é que ele estava criando pastas em cima de pastas, né? Ele criava o caminho 2 vezes. E aí o que eu fiz para solucionar isso foi usar o comando CP, né, para a pasta que eu queria, para a pasta original software. Porque dentro da pasta software ele estava criando todas aquelas pastas de novo, em vez de jogar o Anaconda direto. Certo. Talvez uma solução, e eu posso de repente atualizar a informação lá no tutorial, é isso que a Ana falou, é você não precisar de repente criar o local onde você vai instalar o Anaconda, mas dizer para ele, né, a pasta que ele automaticamente cria e instala o Anaconda dentro da pasta que você deu o nome. Então, se o caminho não existir, ele vai instalar nesse caminho, criando esse caminho antes, né, o diretório, e depois instalando o Anaconda em cima. Enfim, a ideia que eu quero passar para vocês com esse tutorial de onde instalar o Anaconda é que eu não gostaria que fosse no Home. O Douglas, você pelo menos conseguiu isso, né? Você não colocou no seu Home, colocou em outro local. Coloquei no Softwares mesmo. Perfeito. Por quê? Como eu expliquei, eu quero que isso fique claro para vocês. Se nós instalarmos pacotes no Home, a gente vai ter um Home cheio de diretórios de pacotes diferentes instalados, e aí você toda vez vai ter que dar esses caminhos individuais para cada um dos pacotes, para o teu sistema saber onde eles estão. Depois de um tempo você começa a ficar perdido, você não sabe mais o que é o que. Quando você cria um diretório no seu Home, não importa o nome que você dê a ele, e você instala todos os pacotes nesse Home, nesse diretório, em que, lembra, você vai ter lá o bin, você vai ter nesse diretório bin, o lib e o include, de preferência. Então, vocês estão vendo aqui, olha só, todas as bibliotecas... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá? Vocês vão ver aqui, olha, tudo que é biblioteca, tá? Tudo que é biblioteca, ó, tudo que é executável tá em bin, né? Tudo que é headers, né, que são esses arquivos que terminam com .h, né, estão em include, e tudo que é biblioteca, que são esses arquivos que terminam com .sol ou .la, .mod, enfim, algumas outras extensões, ficam em lib. Ou seja, eu agora tenho um caminho padrão bin, lib e include dentro do meu Home para dizer para o sistema que lá estão todos os arquivos necessários. Então é um caminho padrão, um caminho que você cria padrão para você se organizar. Professor, eu tenho uma dúvida. Duas. A primeira não tem um comando que é de move, MV. Isso não funcionaria eu mover o Anaconda, o download. Oi? Eu acho. Você está me ouvindo bem? É que eu tô fora. Pode repetir, deu uma cortada. Então, eu costumo usar um comando para mover os meus arquivos, mas eles são arquivos, é um programa, que é o MV. Não funcionaria no caso do Anaconda, que é um diretório, não funcionaria, eu simplesmente, o senhor até falou isso brevemente no WhatsApp, mas aí eu queria saber se tem algum motivo, pelo fato de ter um diretório, ou ter um programa, eu não posso movê-lo dentro da máquina. Pode. O comando mv de move, ele move ou renomeia arquivos, tá? Mas ele também pode mover todos os diretórios ou arquivos e diretórios que estejam dentro de um diretório raiz, tá vendo aqui, ó, para um novo diretório. Para você fazer isso, você vai usar, deixa eu ver aqui, você nem precisaria, na verdade, ele vai aceitar normalmente, ou se não, se ele não aceitar, a flag -F força ele a aceitar, tá?
Então, da mesma maneira, você também poderia mover a pasta Anaconda de um local para outro, com todos os diretórios e arquivos que foram instalados dentro da pasta Anaconda, com o comando MV de move. Ah, entendi. Só que aí, ok, eu tinha até esquecido de ler, né, o manual, Tá? daí eu poderia ter Pode forçado. também usar. Professor, você falou uma coisa, dentro do software, a pasta Anaconda tem que estar dentro da pasta bin, certo? Não. Não Você... precisa? Não, na verdade não deve estar. Vocês vão instalar o Anaconda dentro de softwares. Tá? Então, como vocês estão começando, é que o meu tem muita coisa. Vocês vão ter dentro de softwares bin, lib, include, que eu pedi para vocês criarem no tutorial, lembram? Professor, Certo? esse MV que a Karine falou seria MV e depois era menos F? O menos F só se ele não aceitar. Ah, tá. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Eu vou criar com o mkdir de novo aquela pasta teste. Estão vendo aí na tela? Sim. Criei. Eu vou jogar alguma coisa aqui. Vou jogar, por exemplo, o arquivo do Anaconda para dentro da pasta teste. É um arquivo um pouquinho grande, ele vai demorar um pouco para copiar. Eu estou copiando o arquivo de instalação do Anaconda para dentro de teste. Está vendo que está aqui, olha, o arquivo da Anaconda dentro de teste? Sim. Ok? Perfeito. Voltei para um diretório antes e eu quero mover teste para o meu home. Para o meu home. $home. Pronto. Então, teste não está mais em software, mas se eu voltar a um diretório que é o home, vocês vão ver que teste agora está aqui, ó, instalado. Se entrar em teste, lá está o arquivo do Anaconda. Então, eu movi a pasta inteira, com todas as informações que estão dentro dela, diretamente, sem usar o "-f". Só se necessário é que você usaria o "-f" para forçar. É porque depende da permissão que tem o arquivo. Muitas vezes, o "-f" funciona quando a permissão ele tem uma limitação, né? Mas está aqui, está fiz, ó. Vou mover de novo agora o teste para software. Mover teste para software. Vou entrar em software. Aqui está teste. Ok? Estão vendo aí o que eu estou fazendo, pessoal? Sim, sim. Vou remover teste, mais uma vez, sem aquela flag "-rf", ele não aceita. Entenderam? Sim. Bom, vamos avançar para a gente poder ver, né, algumas utilidades, então, agora do Anaconda. E o que é, de fato, esse Anaconda e o que é o Python.